Olá, minha querida fraternidade de luz, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom, vim trazer mais um vídeo aí, soltei mais uma manchete. Demorei alguns dias aí para fazer a revisão e provavelmente ainda ficou alguns erros, né? Porque isso também é um trabalho de virgem, né? Observar aí onde está o erro e deixar passar, tá? Isso daí também chama um treino aí para você é, regrar, né, a sua energia virginiana. Na astrologia védica, eu sou de Virgem. Então, tem a questão de buscar aí, né, soluções, organizar, ver, criticar. Então, para mim, sempre é mais trabalhoso deixar alguma coisa errada passar. Errada nos meus olhos, tá? Então, demorou mais um tempo para mim fazer o texto, né? Eu coloquei jornalzinho, mas assim, não é um jornal impresso, é um jornal online, onde eu vou colocar aí as matérias lá no Insta, ok? Deixando claro e trazendo alguns aprofundamentos aqui. Vai ser todas as vezes? Não, tá? Vão ser aí pontuais, de acordo com o que a espiritualidade me passa. Então é o seguinte, a manchete que está lá, eu não consegui colocar aqui porque ela é mais extensa do que a outra, e eu tive que fazer aí em formato de jornal mesmo, né, de revista em pé, então eu acabei colocando só o que vai acontecer, que é a ruptura de uma árvore aí gigantesca, tá? O que que eu estou falando? Sobre Marte em Câncer. Marte em Câncer, na raiz da humanidade, que eu já falei para vocês que eu trabalho com o céu universal, tá? Natália, o que que é o céu universal? Céu universal é o céu que está na cabeça aí de todo mundo. Então, é assim, cada local que você mora, cada local não, cada local desse mundo tem um céu específico, tá? Por exemplo, aqui na cidade que eu moro tem um céu, tem um karma sobre esse céu, aonde vocês moram também, tá? Só que tem o céu universal, que está todo sobre nós. Então, eu trabalho com essa localização, que fica lá em Guiné, tá? Então, ali tem a raiz da humanidade está ali, ok? Então, o que que acontece? Esse céu, a gente está com Marte na primeira casa em Câncer. Então, o que significa? O que que a espiritualidade maior está propondo para todo ser dessa Terra? Vamos trabalhar as estruturas ligadas à sua persona, o seu eu social, aí como você socializa, e trabalhar também com o seu físico. Por quê? Porque o karma, muitas vezes, sempre, ele está ligado com um conjunto, né? Ontem mesmo eu estava refletindo sobre isso, veio um insight, que é uma composição. Quando a pessoa ela vem para passar determinadas coisas, ela vem com uma junção de um nome, de uma data, de um local que ela mora, tudo aquilo ali são energias que agregam naquela pessoa, né, que grudam naquela pessoa para que ela, de certa maneira, vibre aquelas experiências, tá? Então, a casa 1 de qualquer mapa, ela vai falar sobre o seu físico, tá? Ela vai falar sobre o seu físico, como você é. E veja bem, se o karma também pode ser físico, é físico, então a linhagem que você vem, você traz. Por isso que tem as doenças hereditárias, tá? Por isso que tem as doenças genéticas, que são patologia. Eu gosto de falar patologia. Por quê? Porque na casa 1 você está sendo formado ali, certo? É o seu ascendente. Então, como Marte está em Câncer, ali na casa 1, a gente vai trabalhar com questões de raiz,
Porque câncer tem a ver com o passado, tem a ver com Gaia, com as grandes mães, com a lua, certo? A lua remete ao passado, as emoções, né, as raízes. Então, Marte é como se fosse Marte rege Áries e Escorpião, né? Então, a gente está lidando com questões bélicas, a gente está lidando com Hades, certo? Então, a gente tem ali questões sendo trazidas do passado, ficando em evidência para que a gente rompa essas estruturas. Então, a nível mais profundo dessa situação que está sobre nós todos, tem resgates. Então, para quem não acredita em vidas passadas, tudo que os seus antepassados fizeram a nível de saúde, de relações, né, conceitos e valores que essas pessoas desenvolveram, situações que eles passaram, foram sido, meu Deus, foi sido trazidas de acordo com as gerações, tá? Com o tempo social também. Só que a gente chegou no momento que essa depuração ela precisa ser feita a nível geral, tá? A nível geral. Então, essas pessoas, todos nós, na verdade, né? Precisamos passar por essa energia de depuração. Então, o que que acontece? Vão se encontrar pessoas, famílias de muitos e muitos anos atrás para fechar a conta, tá? Vou dar um exemplo, que eu gosto de dar um exemplo, porque meu raciocínio é para frentex, tem hora que eu falo assim, parece que vocês estão entendendo tudo, e muitas vezes não estão. Bom, vamos dar um exemplo que a sua família veio de uma linhagem que foi de imigrantes, tá? Então, passaram por muitas situações num país diferente, tiveram que se sujeitar a situações. Então, a sua família se encontrou com alguma família lá naquela época que vocês tiveram algumas situações. Aquela energia ela vem sendo carregada de geração a geração. O que que vai acontecer agora no mundo inteiro? Vai haver esses encontros. E esses encontros vai fazer com que feche uma conta que foi aberta lá no passado. Então, às vezes, a gente acha, né, que é só a nível espiritual, aquele espiritual, né, ghosting. Não, você é o resultado do passado. Então, vou dar um exemplo. A minha avó, ela trabalhou com fulano de tal lá no passado. A minha energia, ela fica junta dessa família. Então, querendo ou não, a minha vida ela vai ser levada, encaminhada para que eu encontre essa família que ficou devendo algo à minha avó. Entende? E eu vou resgatar isso. Então, nós todos estamos num período de desbloqueio, tá? Desbloqueio. Tem algumas vertentes lá em Guiné, na África mesmo, que está falando que esse ano é o ano da ascensão da África em si, né? Do povo africano. Eles estão sendo libertos a nível de um karma coletivo, né? Então, assim, mais para frente a gente vai ver muita liderança aí ligada aos pretos, tá? Lideranças mesmo, porque eles passaram durante, nós, né, passamos durante várias centenas até milhares de anos tendo dificuldade de chegar ao poder por questões de crenças que foram injetadas de geração a geração. E agora está tendo essa libertação. É só para o povo preto? Não, é para a humanidade inteira, entende? Mas depende do céu que você está. Porque esse céu geral tem o céu individual. Aonde você está também tem o karma daquele lugar. Vou dar um exemplo. Aonde eu estou é uma cidade que
foi uma das últimas a terminar com a escravidão. Então, aqui tem muitas pessoas que são descendentes de escravos, porque se puxar, não faz nem 200 anos que teve a abolição. Então, tem pessoas aqui, italianas, alemãs, que tinham fazendas, então tem muitos herdeiros. O que acontece? Se teve algum tipo de déficit, vai ser igualado agora, vai ser pago agora. Então, de certa maneira, às vezes eu estou numa realidade e eu cruzo com a realidade de alguém totalmente diferente, tá? Alguém até de uma nacionalidade diferente ou de um poder aquisitivo muito maior que o meu, mas que a pessoa vai se identificar profundamente comigo. Por quê? Porque a pessoa precisa resgatar aquilo que os ancestrais nossos ficaram em dívidas. Então, esse Marte, para mim, em Câncer, é isso, é a gente resgatar, né? Tudo que no material estava me compondo, estava me adoecendo, eu melhorar, eu destravar. Então, esse Marte, ele vem trazer, né, como se, imagine assim, um cometa, uma flecha saindo do centro da Terra e abrindo assim, e aquilo ali trazendo o que tem que trazer para fora, né? E a gente tendo que lidar, curar com aquilo. Então, para mim, Marte é isso, é a ruptura de uma antiga estrutura, tá? É como se fosse a depuração, a cura, né, de uma linhagem inteira. Então, estruturas que a gente carregava de personalidade, de trabalho, sonhos que ficaram parados de antepassados por não sentirem que era capaz por uma questão social ou por uma questão física, vai ser modificado. Então, assim, para mim, essa passagem de Marte em Câncer vai ser muito significativa para a humanidade mesmo. Fala de uma velocidade, fala de um certo nervosismo também, por quê? Porque vai ter coisas que virão à tona em relação à família que a gente muitas vezes quer segurar ali, quer afastar, né? Não quer lidar com aquilo. Então, pode acontecer nesse período de 50 dias, contando de hoje, algumas discussões, sim, que vocês que são espiritualizados vão conseguir notar que isso tem a ver com o padrão ancestral que vocês trazem, tá? E lembrando que Câncer tem a ver com o amor e com os cuidados, né? Amar a terra, tá? Amai uns aos outros como eu vos amei. Então, são coisas que vocês vão observar, certo? Então, para mim é muito importante essa imagem que está atrás de mim, porque é o símbolo desse Marte em Câncer, né? Só que diferente daqui que vem de cima, aqui vai vir de baixo, vai vir das profundezas, vai vir de Hades, né? Que é o equilíbrio, a luz e a sombra, ok? Então, é importante a gente frisar isso. Outra coisa que foi me passado pelo espiritual é por que tem camadas, né? O que eu quero dizer? Eu estava refletindo que tem pessoas que, nesse momento histórico, está tendo um avanço que outras já tiveram, né? Se vai ter uma energia coletiva para todos. O que a espiritualidade me explicou? Que nesse momento, a nível completo do globo, tem essa energia que eu falei desse mapa que eu faço de Guiné, né? Esse mapa todo. Então, é o que a espiritualidade quer de nós. Pessoas que tiveram ascensão em outras gerações, que conseguiram libertar famílias, é porque o céu da pessoa e o céu onde a pessoa estava beneficiava isso.
né? Então, teve pessoas que despertaram, acordaram e não foram agora, já passaram por isso. Teve pessoas que romperam a estrutura de uma família com um casamento, né? Com um ganho na loto, que mais? Se formando na faculdade, romperam uma linhagem toda, morando sozinho, várias situações. Mas por que acontecia? Aquilo tinha a ver com um projeto pessoal e do céu que estava ali na região que a pessoa estava, ok? Agora, o que está acontecendo agora? O plano maior é que todo mundo que está dentro dessa terra aqui tenha a oportunidade de uma ascensão, de deixar para trás travas, bloqueios, né? E que a gente desfrute dessa abundância de Gaia. Mas para você desfrutar, você precisa ver o lado sombra. A gente tende a colocar uma imagem assim muito infantil do que é a espiritualidade, né? Sabe, muito fantasiosa. E isso, às vezes, prejudica até mesmo das pessoas acreditarem na espiritualidade, né? Que a gente tanto prega, essa espiritualidade ligada à energia, aos sinais. Então, é assim, o plano maior é que a gente entre todos numa energia. Só que, veja bem, tem pessoas que vão entrar a nível de consciência. Você faz porque você é consciente. Isso que eu estou passando para vocês é a minha consciência diante dos fatos, entende? Diante do que está acontecendo, das ferramentas que eu tenho. Tem pessoas que vão entrar nessa frequência? Não. A espiritualidade já deixou claro isso, que o nível de consciência ele vai continuar o mesmo na variação. Alguns conscientes, outros dormindo, uns com uma ascensão mais acima, outros medianos, outros baixos. O que é preciso a gente entender é que há uma pressão, imagine assim uma estufa, há uma pressão do céu para que nós que estamos aqui dentro dessa estufa se comportemos de uma maneira. Agora, a questão é, para chegar nesse nível que a gente está, que eu estou, você está, é muito tempo, é uma desconstrução muito grande. Então, tem pessoas realmente que vão acontecer algumas coisas, vai mudar, vai se adaptar à frequência e à pressão, mas sem ter essa consciência que a gente tem, né? Então, é isso que a espiritualidade quer que a gente entenda. Essa espiritualidade, essa conexão é com o todo, é o todo. Mas isso quer dizer que vai acabar as religiões? Não, porque tem consciências que precisam da religião, que precisam do dogma, tá? Então, assim, o que tem que ficar claro é que a gente está com um céu bastante desafiante. Eu coloquei a posição de Marte, que é uma posição importante para esse momento, né? Principalmente a nível físico. Tem algumas coisas que vão ocorrer nessa era de Aquário, principalmente a nível físico, um rejuvenescimento do ser humano, né? Tem algumas características que vão ser alteradas ao longo desses 2000 anos. Isso já está previsto pela ciência, pelas mudanças climáticas. É como eu sempre falo, escolha a sua crença e siga ela, tá? Então, em qualquer vertente que você for, a sua resposta ela vai ser te dada para a sua pergunta, mas em vertentes diferentes. Então, você não tem certo e errado, tem pontos de vista. Então, na ciência já fala que a gente está se preparando para as mudanças. Depois do Covid, muita coisa alterou, né? A nível da atmosfera, que assim,
muita coisa é retida pelas autoridades porque as pessoas não têm estrutura para aguentar. Se tem pessoas que ficam chorando porque um pneu estourou ou porque um carro, assim, uma passagem foi adiada, imagine a pessoa saber que tem um vírus que nossos corpos estão tentando aí combater e se adaptar, que tem gases diferentes na atmosfera, por isso que a gente sente tanto cansaço. Você tem que escolher o que você vai acreditar, tá? O que o ser humano ele está mudando a nível físico, ele está. Vai ter muita mudança genética para que a gente se mantenha, né? A nossa espécie consiga se adaptar às mudanças que virão, climáticas que já estão acontecendo, porque assim, a gente não tem o controle sobre o tempo. Não tem, querendo ou não, nós somos muito pequenos. Quanto mais você aprende, mais você vê a sua pequenez. Só que não é todo mundo que está preparado para se deparar com essa realidade, né? O quanto a gente é insignificante dentro do poder desse todo. Então, é necessário que a gente entenda que a gente está num processo de mudanças profundas que causam mesmo conflitos, tá? Conflitos grandes. Então, é necessário falar sobre isso. Mais uma notinha aqui sobre a colonização. Eu tenho falado muito isso, porque eles estão pegando bastante no meu pé sobre isso. A importância da gente saber que povos que foram colonizados, quase o mundo inteiro já foi colonizado de certa maneira, perderam muita identidade, principalmente povos que foram escravos, né, que tiveram lapidado as personalidades, até a nível físico, ouvia muito que o físico não é o correto, que é bom para isso, bom para aquilo, quem tem tal, quem tem um jeito parecido com esse. Eu não quero entrar muito em detalhe, porque isso é muito delicado, mas e chato. Eu não gosto muito de falar, porque acaba se tornando uma coisa muito pesada que mexe comigo. Mas o que a espiritualidade quer passar é que muitos de nós somos resultado de uma lapidação e de uma amputação de personalidade, né? Que a colonização realmente mexe muito com um povo, né? E mexe num sentido, numa profundidade que a gente não tem nem noção, que muita coisa a gente não conquista pela redução da nossa capacidade de acreditar que a gente é capaz de fazer alguma coisa. Então, assim, é muito sério isso, é psicológico até, né? E no nosso Brasil, a gente tem um inconsciente coletivo muito mentiroso, tá? Que foi criado aí pelos colonizadores. Então, a nossa própria história a gente desconhece. Eu escrevi um artigo para a faculdade que o Brasil é um país que ele é órfão de pai e mãe, né? E procurando aí um pai e uma mãe no estrangeiro, né? Para chamar de pai e mãe. Então, é um país que não sabe de onde veio, não tem história contada por brasileiros, indígenas, né? Indígenas, não tem. Tem a história que os europeus injetaram aqui no inconsciente coletivo. Então, é um país, é um povo sem identidade, é um povo sem pai e mãe. É um povo que busca em outras culturas uma identificação, né? E acaba não tendo identidade definida. Enfim, isso traz muitos problemas, até mesmo de relacionamento, né? Então, a gente tem uma energia sobre o nosso país de muito engano, né? É como se o inconsciente coletivo tivesse um véu ali. E por mais que a gente tente sair desse véu,
a gente não consegue. Então, o que foi me mostrado? Que essa entrada de Saturno em Peixes, né, vai mexer com esse Netuno, que também está ali. E Netuno é o véu, né? Então, muita coisa vai ser mostrada, né? As pessoas vão começar a sair desse campo do imaginário, da ilusão, porque tem uma energia muito lúdica aqui, né? Muito folclórica aqui no nosso país, né? Até mesmo eles que vê a gente de fora, né? Agora eles estão conhecendo, vocês podem ver, tem muitos americanos, irlandeses famosos vindo para cá, que estão ficando dias, meses aqui, e gente muito famosa que imaginava que o Brasil era só samba, carnaval, mulher pelada, né? É aquela visão bem surreal e lúdica de criança mesmo, que agora vai ser mudada, né? A gente tem artistas aí pontuais que estão indo, levando uma imagem diferente do Brasil, porque quando fala que o funk leva à pornografia, tem que ver que, para eles lá, aqui era índio mesmo, era mato. Então, quando vê uma pessoa falando a língua deles, o idioma deles, né, ali em destaque, começa a ter um olhar diferente. Tá? Então, assim, muita coisa vai ser alterada, muitas coisas. Então, o véu da ilusão que a gente tinha está sendo arrancado. Então, assim, muitas pessoas entrando em crise e precisando de ajuda da espiritualidade, tá? Outra coisa que eu coloquei aqui é romper no superego coletivo, exatamente isso que eu acabei de dizer. O superego é uma parte aí que Freud dividiu, né? Quem quiser ir pesquisar, pode ir pesquisar, tá? Mas o que é importante falar sobre o superego é a ferramenta que dosa ali, né? Os nossos instintos, né? E muitas vezes o instinto, ele está ligado à nossa intuição. E quando você joga um monte de regra ali, você perde a sua essência. Então, esse superego, ele está sendo aí limado, limado para que a gente consiga se soltar, né? Como eu falei do físico, eu ando comentando bastante. O pessoal aqui da América do Norte, nós, do Sul, nós, temos uma questão muito ligada à perfeição, né? Uma energia assim de perfeito. A gente busca perfeição e eu não sei da onde, né? Porque tem gente que passa a vida inteira em sala de cirurgia porque quer se parecer com alguém, né? E não aceita que veio de um homem, de uma mulher que tinha aquelas características e você é o resultado. Por isso que fala que a aparência também é karma. Só que as pessoas aqui querem modificar, não se aceitam o jeito que é a aparência, imagine a nível externo. Então, vocês viram que é muito mais profundo? Então, esse Marte vem para colocar na superfície tudo que está ali em Hades, ali nas profundezas, e jogar para cima para que a gente veja o quanto nós somos vazio, vazio, tá? O quanto a gente é cruel, né? E esse Plutão, na verdade, esse Plutão em Aquário que vem dar o pum, né? Que Plutão tá ligado a Hades, vem trazendo aí coisas antigas que nossa sociedade incorporou, que muita gente morreu, muita gente sofreu por essa adequação, né? Que a gente tem que engolir quem já está desperto, né? Então tem isso aí muito importante. E o encontro marcado, que eu deixei uma notinha pequena, assim, que depois eu vou fazer um vídeo desse, que é encontro marcado entre Marte e Vênus no dia 1 de maio. Eles vão se encontrar na casa 12, tá? Desse céu que é para todos nós. A casa 12
é a casa kármica, é a casa da perda, é a casa do inconsciente, né? Quando a gente fala de inconsciente, a gente pode colocar aí Freud com ânima e o ânimos, né? A criação daquele arquétipo de mulher, arquétipo de homem que a gente cria durante a nossa infância. Então, vai ter um bate-papo ali, muito produtivo, né, desses dois arquétipos. É claro que isso pode acontecer a nível físico, de você se encontrar com alguém que você precisa aí acertar os ponteiros, ou isso pode acontecer a nível interno, né, de você reavaliar os critérios, o arquétipo que você criou. Então, é muito importante. A gente está passando por momentos que a gente é muito sutil, porque é um céu que está aí, que é para a gente se desconstruir, tá? Se desconstruir mesmo. Todos somos seres, todos somos filhos, né, dessa terra. Todos temos uma composição dessa terra, desse espaço. Ninguém é melhor que ninguém, né? Tem abundância, tem terra para todos, né? Tem alimentos para todos, mas é preciso que a gente tenha uma igualdade, né? É preciso que a gente olhe com um olhar mais humano, né? Que a gente tenha mais amor. E para ter mais amor, a gente precisa sair desses condicionamentos muito duros, né? Que pune, que amputa, como eu disse. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Desculpa a demora para vir, porque, gente, realmente a pessoa tenta abarcar o mundo com os braços e às vezes a gente não dá conta mesmo, né? Mas eu estou fazendo o possível porque eu não posso soltar o que eu acabei acordando, né? O que eu me propus a fazer. Então eu preciso vir ou tarde ou mais tarde eu vim, tá bom? Um beijo no coração de vocês, muita luz no caminho. Eu espero que grandes transformações venham para vocês, para os familiares, lembrando sempre que é uma caminhada individual. É claro que a gente gostaria que todos que tivessem nessa ramificação passassem pelo processo como nós, mas os meus guias já falaram que cada um vai passar de um jeito, que a sua cura não é igual à do outro e que você precisa firmar a cabeça na sua libertação, na sua estruturação, porque ela sim depende de você, tá bom? Então é isso. Um beijo no coração de vocês e até a próxima. Tchau, tchau.